Fala pessoal, estamos entrando no segundo dia da nossa semana de quebrando padrões. E aí, antes de começar, eu queria saber, já comentou, já mandou para alguém, já curtiu, compartilhou, quer concorrer a essa camisa incrível aqui desse pátio, ó. Problema, solução, inovação e empreender. Serve para você que está dentro da sua empresa, para você que está montando o seu negócio, tá? Também a nossa caneca linda e maravilhosa da Spation com o nosso slogan. O porquê inovar você sabe, nós lhe oferecemos o como. Tá aí para você curtir com a gente alguns brindes, tá? Ah, e eu esqueci de falar também no primeiro dia, que foi ontem, da nossa caneta, a caneta da Spation, tá? A gente também vai mandar no kit, então compartilha, comenta aí, marca o pessoal pra gente saber que você tá ativo com a gente, pra gente fazer esse sorteio. Beleza, galera? Segundo dia hoje, e a gente vai conversar um pouco dos segredos das startups e das organizações exponenciais, né? Quem que é esse pessoal, onde vive, o que comem, né? O que faz uma organização crescer, tá? O livro Organizações Exponenciais, ele fala sobre o que ele chama de momento Iridium. O que é o momento Iridium? No final da década de 80, a Motorola criou uma empresa chamada Iridium, tá? Com o objetivo de lançar 77 satélites na órbita do planeta. Tá? E ele queria fazer uma cobertura e prestar serviço de telefonia móvel, tá? A um preço fixo na época. Tá? Eles tinham um preço, eles queriam lançar e aquele era o preço. Tá? O preço da instalação daquela torre telefônica na época era em torno de $100 mil. Sim, era um preço muito alto para se instalar aquela torre, e sem incluir outras despesas, tá? Que era só para pôr a torre para poder receber o sinal desses 77 satélites que foi colocado na órbita. Tá? E aí eles fizeram isso, eles começaram. Eles tinham uma velocidade de rede muito baixa, havia muito o preço alto, limitações técnicas, tá? Só que era algo que se manteria ao longo de décadas. A Motorola projetou um crescimento linear daquele modelo de negócio que ela implementou, tá? O empreendimento ele teve um investimento de 5 bilhões de dólares, investimento altíssimo, tá? E o que aconteceu com o Iridium? Ele quebrou. A Iridium não foi para frente, ele não deu certo. E foi um prejuízo de 5 bilhões de dólares. E o mesmo aconteceu com todo mundo que acompanhou aquele caminho, aquele modelo de negócio, aquela forma de entregar e recuperar valor. Tá? O preço de instalação das torres de telefonia celular, quando elas entraram no mercado, caiu de forma absurda. A tecnologia empregada nos celulares, eles aumentaram de forma absurda, se tornando muito mais sofisticada e muito mais barata e com velocidades muito maiores. Ou seja, o plano de negócio da Iridium, que foi feito para a próxima década, tá? Ele simplesmente se tornou obsoleto. Tá? O plano de negócio Iridium, o sistema, ele se tornou obsoleto antes mesmo de começar a entrar em funcionamento de forma ativa. Tá? E aí é o que o livro chama, né, de momento Iridium. O livro que eu recomendo muito, Organizações Exponenciais. O livro é incrível, te ajuda muito a ampliar sua mente sobre o que a gente está vivendo e sobre o que as organizações estão vivendo. Aconselho muito mesmo você ler esse livro, que é incrível, tá? E esse momento Iridium ele ficou conhecido por empresas que estavam usando ferramentas lineares e com tendências ultrapassadas para prever um futuro que estava em aceleração, tá? A empresa tinha um presente ali, e a partir daquele presente, daquele momento que eles estavam vivendo e do passado, tá? Tomando como referência o momento e o passado, eles estavam projetando um futuro, só que era um futuro que estava em aceleração. Então esse foi o grande erro do Iridium e das grandes empresas, que foi chamado de momento Iridium. Empresas que tomaram como base o passado e o presente para projetar um futuro em aceleração, tá? E aí o que acontece no nosso novo mundo? A gente está mudando o paradigma, que a gente faz as coisas baseado em informação, tá? É um paradigma que a gente está quebrando, que é uma coisa muito nova,
muito nova quando você compara a história da nossa sociedade, né? Não novo pra gente que já está dentro desse momento globalizado, tá? E é um paradigma que está sendo quebrado que gera muitas ideias e muitas oportunidades disruptivas, oportunidades diferentes, tá? E aí não é difícil você entender essas oportunidades disruptivas, tá? Elas são uma espécie de revolução no mercado, tá? Quando uma organização lança uma tecnologia mais barata, mais eficiente, acessível, ela vai causar uma desestabilização de mercado, tá? E ela simplesmente vai mudar a forma que as empresas se comportam e se assentam naquele mercado, tá? Dessa forma, quem antes fazia alguma coisa naquela forma padronizada, ela se torna obsoleta, né? O que antes era uma tendência de mercado, ele simplesmente se torna um modelo de negócio obsoleto. Você já ouviu falar no Android, obviamente. O Android é um sistema operacional que ela surgiu como uma alternativa, que era mais barata, e hoje ela domina o mundo dos smartphones, do Android, tá? Ela veio uma alternativa de uma nova forma de entregar valor, tá? E esse momento de revolução pode acontecer assim que alguém tiver uma ideia revolucionária, tá? Como a informação está muito difundida, ela está muito comum e ela está muito mais fácil de ser acessada, e aí você começa a causar novos cenários de ideias revolucionárias que surgem numa garagem de uma casa e se torna uma startup unicórnio, simplesmente. Porque era uma ideia diferente, era uma ideia que atendia alguma dor que fazia muito sentido, era um analgésico para alguma coisa, e ela entra muito forte, tá? Até as indústrias tradicionais ela deve ficar atento, prontas a essa disrupção, tá? Mudanças constantes. O mundo ele está muito diferente. O mundo ele não tem mais uma tendência linear de desenvolvimento e de troca de informação como os nossos pais, avós, enfim, os nossos passados viveram, tá? As organizações, tá? Essas organizações mais antigas que nossos pais conheceram, elas cresceram com base no conceito de propriedade. O que é o conceito de propriedade, tá? Possui informação. Você tem essa informação, depois você vai negociar essa informação e o acesso a essa informação, tá? E é um jeito que funcionou durante muito tempo de gerar recursos que eram escassos. A informação era escassa, então as pessoas elas tinham posse da informação e elas negociavam a informação, né? E aí você cria um sistema hierarquizado e um ambiente muito previsível. As estruturas organizacionais elas ainda funcionam de forma bastante linear, que é aquele crescimento linear que você põe ali num gráfico e tem aquele crescimento comum ali, vai acompanhando e tal, né? Quando se pensa de forma linear, você obtém resultados lineares, resultados que vão se mantendo, né? Comum, ok, estou crescendo, estou acompanhando aquilo ali. Qual que é a grande diferença de uma organização linear e uma organização exponencial? Uma organização exponencial, ao invés dela dar foco na força de vontade de horas de trabalho, a organização exponencial não dá foco em horas de trabalho. Ela tem uma abordagem diferente. Ela visa diversidade de ideias, a maior produtividade dos seus colaboradores, permite um colaborador ele explore melhor os seus potenciais. Então, a hora de trabalho não faz tanto sentido. Você está entregando resultado, ele está se desenvolvendo seus potenciais. Isso faz sentido para uma organização exponencial, porque um colaborador que está desenvolvendo seu potencial, ele automaticamente vai desenvolver também aquela organização. É uma característica que permite uma maior aprendizagem, uma maior perspectiva, cria laços mais fortes com os integrantes da equipe, o que é fundamental para a velocidade, para a força de execução, para o êxito e a flexibilização da empresa, tá? É uma quebra muito grande. Então, esse é o primeiro ponto que é um grande diferencial. A gente esquece a hora de trabalho e a gente começa a pensar numa outra forma que o colaborador entrega valor, tá, para a organização. Outro ponto, formação de comunidade. A organização exponencial, as startups, eles pensam de maneira comunitária, tá? Eles pensam na equipe, eles pensam no usuário, eles pensam no parceiro, pensam na comunidade, pensam na sociedade, pensa no contexto como um todo. Não é um modelo de negócio que é
criado de dentro para fora, mas é criado em conjunto com fora para dentro, uma co-construção do que eu tenho, dos meus colaboradores, de ideias, de conhecimento, de desenvolvimento, com a comunidade, com a tendência, eles acompanham muito isso, é um novo olhar sobre negócio, sobre a forma de entregar, recuperar valor, de atender dores, de fornecer analgésico para alguma dor, tá? E essa ação ela provoca um embasamento para novas ideias, tá? Gera maior aprendizado, maior desenvolvimento. E aí ela gera um crescimento exponencial. Porque se você tem uma sociedade, um mundo VUCA, né? Uma sociedade líquida ainda, que ela se mexe muito, que ela se movimenta, que as coisas são muito dinâmicas, você tem um modelo de negócio que acompanha isso, tá? Outro ponto, organizações exponenciais, elas têm muita base de dados. Elas acompanham dados, elas implementam algoritmos, tá? Que ela vai usar para entender as coisas, tá? Que vai estabilizar esse crescimento exponencial. Ela vai entender, fazer leitura do que você tem de dados ali, vai coletar, vai entender aquilo, vai interpretar, e tudo que ela vai fazer é baseado em dados. Tá? Não é baseado no que ela acha, no que ela tá naquela bolha ali fechada, não. Tá? Ela vai ter tudo que ela faz, o modelo de negócio é embasado em dados. Então a gente falou de organização que ela prioriza produtividade, desenvolvimento do colaborador em detrimento de horas de trabalho. A gente fala de uma organização que bota muita força em entender a comunidade, em produzir com e para a comunidade. A gente fala de uma organização que entende dados, que lê dados, que interpreta dados. Tá? Isso foram alguns pontos. E a gente começa a entender também outros pontos, tá? A organização exponencial, ela tem técnicas de engajamento que fazem com que as pessoas e com que o time engaje com o propósito daquela organização. Toda organização exponencial, ela tem um propósito claro que vai causar engajamento no time de colaboradores e na comunidade. Para pensar, o seu negócio ele tem um propósito claro, você tem um propósito claro, isso vai causar engajamento, tá? Se você sabe para onde você vai, você consegue crescer de forma exponencial. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu nunca esqueci, que fala: quem tem um porquê faz qualquer como. Então, uma organização que tem um porquê é uma organização engajada e é uma organização que vai fazer qualquer coisa e vai fazer dar certo. Tá? Deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui, para finalizar. O TED. TED, tá? Conhece o TED? Você assiste vídeos aí e tal. Já era um modelo que era próspero, já tinha prosperado, mas assim, de forma ainda muito regional, muito pequena, mas era um modelo legal. Tá? E como que eles cresceram, ganharam a escala que eles ganharam? Eles adotaram a filosofia das organizações exponenciais, que criou um engajamento massivo entre a multidão e ele transformou a comunidade. O que eles fizeram de diferente? Disponibilizaram as palestras na internet de forma gratuita. Simplesmente liberaram todo o conteúdo que eles tinham. Então, quando você fala de organização com crescimento linear, que domina toda a informação e negocia a informação e o conhecimento, o que o TED fez foi disponibilizar a informação e conhecimento de forma gratuita. E após isso, eles criaram uma ferramenta de otimização para entender esses novos membros da comunidade, para entender como que estava comportando o conteúdo deles ali dentro. Qual que é o resultado? Em poucos anos, o TED, que era antes um encontro local, que dava certo, mas era local, que acontecia de forma anual, se tornou uma grande plataforma de fóruns, uma das mais populares do mundo, e hoje os números de visualizações deles, de conteúdo, giram em torno de 2 bilhões de visualizações. A partir do momento que eles entenderam que eles precisavam de deixar de ser uma organização com crescimento e com uma mentalidade de crescimento linear, com domínio total da informação e a negociação dessa informação, eles se tornam uma organização exponencial. É uma organização que compartilha conhecimento,
que compartilha informação. E a partir desse momento ele se tornar uma organização exponencial com crescimento escalado no mundo inteiro. Foi assim que o TED fez, tá? O que a gente quis trazer para você no dia de hoje? O que rege a mentalidade das organizações exponenciais e como que você vai trazer isso para o seu negócio? A gente vai explicar nos próximos dias, a gente vai conversar mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Comente embaixo, curte novamente sorteio da camisa da Spatio, a nossa caneca, a nossa caneta, vai ser o kit que a gente vai compartilhar com vocês. Meus queridos, muito obrigado. Entenda, se o seu negócio tem uma mentalidade linear, ele vai crescer de forma linear. Se o seu negócio tem uma mentalidade exponencial, ele vai crescer de maneira exponencial. Cabe a você escolher o que você quer para o seu negócio.